Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Esse evento é amplamente reconhecido como o marco do descobrimento do nosso país. Essa é a história que a gente aprende desde pequeno, né? Nas aulas de história, ouvimos sobre a grande aventura de Cabral e sua frota. Mas, e se essa não for toda a verdade? E se houver mais camadas nessa história do que nos ensinaram? E se outros exploradores já tivessem pisado aqui antes da frota portuguesa? Existem teorias e evidências que sugerem que o Brasil já era conhecido por outros povos. A história do descobrimento do Brasil geralmente é contada como um evento único, tipo, uau, que sorte, glorioso. Mas será que foi realmente assim? Cabral, indo para as Índias, teria dado de cara com o Brasil sem querer. Uma descoberta acidental, dizem. Mas, será mesmo que foi só acaso? Ou será que havia planos e intenções mais profundas por trás dessa viagem? Ou será que tinha mais coisa por trás dessa expedição portuguesa? Documentos antigos e mapas secretos sugerem que os portugueses já sabiam da existência dessas terras. Neste livro, a gente vai mergulhar nos mistérios que rolam em volta da descoberta do Brasil. Vamos explorar documentos, mapas e relatos que desafiam a versão oficial. Vamos investigar a possibilidade de outros navegadores, como o Duarte Pacheco Pereira, terem chegado aqui antes do Cabral. Pacheco Pereira, por exemplo, é uma figura intrigante. Vamos explorar também a presença de espanhóis, e até mesmo vikings, no nosso litoral antes de 1500. Há indícios de que esses povos poderiam ter visitado nossas terras. Prepare-se para questionar tudo o que você sempre achou que era verdade. A história pode ser muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. Prepare-se para descobrir um Brasil antes de Cabral. Um Brasil cheio de mistérios e surpresas. Tipo um episódio perdido do Cidade Invisível, sabe? Vamos juntos desvendar esses segredos e reescrever a história. A história que todo mundo conhece coloca o Pedro Álvares Cabral como o descobridor do Brasil em 1500. Ele é frequentemente lembrado como o grande navegador que, por acaso, encontrou novas terras enquanto estava a caminho das Índias. A expedição dele, a caminho das Índias, teria saído da rota e, encontrado o Brasil. Mas será que foi realmente um acidente? Ou havia algo mais por trás dessa descoberta? Esse evento, segundo a história oficial, marcou o início da colonização portuguesa por aqui. A chegada de Cabral foi o ponto de partida para a exploração e colonização que se seguiram, mudando para sempre a história do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Espanha, dividia o mundo descoberto entre as duas nações. Esse tratado foi crucial para definir as áreas de influência de cada país, evitando conflitos diretos. A descoberta do Brasil pelo Cabral, só 6 anos depois, consolidou o domínio português sobre a maior parte do nosso território. Isso garantiu a Portugal uma vasta área rica em recursos naturais. Mas será que essa versão, que todo mundo conta e acredita, aguenta uma análise mais profunda? Existem muitas teorias e especulações sobre o que realmente aconteceu. Afinal, descobrir um novo mundo não era fácil, né? Precisava de planejamento, dinheiro e, principalmente, conhecer as rotas marítimas. Não era algo que se fazia de um dia para o outro. A precisão do Tratado de Tordesilhas, que incluía terras ainda não descobertas, oficialmente, é no mínimo estranha. Como poderiam saber exatamente onde traçar as linhas de divisão? Será que Portugal já sabia do Brasil antes da viagem do Cabral? Há indícios de que os portugueses já tinham informações sobre essas terras. Meio que já tinham combinado tudo antes, tipo um esquema. Talvez houvesse acordos secretos e planos pré-arranjados que garantiram a Portugal a posse dessas novas terras. Duarte Pacheco Pereira, um navegador português experiente, tipo um Amir Klink da época, é uma figura fascinante e muitas vezes subestimada na história das grandes navegações.
Ele é frequentemente mencionado como um possível precursor do Cabral, o que levanta muitas questões intrigantes sobre as verdadeiras origens das explorações portuguesas. Documentos históricos sugerem que o Pereira explorou a costa da América do Sul, incluindo o Brasil, anos antes de 1500. Esses documentos são ricos em detalhes e oferecem uma visão única das expedições da época. Nos relatos dele, o Pereira descreve direitinho a geografia e os povos daqui, informações que dificilmente seriam obtidas sem uma visita prévia, né? Ele fala sobre rios, montanhas e até mesmo sobre as tribos indígenas, com uma precisão impressionante. Além disso, mapas da época, alguns atribuídos ao próprio Pereira, mostram o litoral brasileiro com detalhes impressionantes. Esses mapas são tão precisos que é difícil acreditar que foram feitos sem uma exploração direta. Apesar das evidências, o Pereira continua na sombra do Cabral. Cabral é amplamente reconhecido como o descobridor do Brasil. Mas será que essa é toda a verdade? Por que a história oficial teria esquecido as expedições dele? Será que houve uma intenção deliberada de apagar ou minimizar suas contribuições? Seria uma estratégia para garantir o domínio de Portugal sobre o Brasil? O Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, pode ter influenciado essa narrativa. A história do Pereira questiona a exclusividade da descoberta do Cabral. Se ele realmente chegou aqui antes de 1500, isso muda completamente nossa compreensão da história. Se o Pereira realmente chegou aqui antes de 1500, a história do descobrimento precisa ser reescrita, reconhecendo a contribuição de outros navegadores. Isso abriria um novo capítulo na história das explorações portuguesas. É tipo descobrir que o Pelé não foi o único craque do futebol brasileiro, sabe? Assim como no futebol, a história das navegações é cheia de heróis desconhecidos que merecem ser reconhecidos. Além do Duarte Pacheco Pereira, outros navegadores, de diferentes lugares do mundo, também são apontados como possíveis descobridores do Brasil. Registros históricos indicam a presença de espanhóis no nosso litoral antes de 1500, alimentando a teoria de que Colombo, procurando um novo caminho para as Índias, pode ter visto terras brasileiras. Lendas e documentos antigos mencionam a chegada de vikings à América do Norte séculos antes das viagens de Colombo. Será que esses navegadores, conhecidos por serem corajosos e bons de navegação, teriam se aventurado mais para o sul, chegando até o Brasil? A falta de provas concretas sobre essas expedições aumenta o mistério. Mapas antigos, relatos de viajantes e até mesmo vestígios arqueológicos sugerem a presença de outras culturas no Brasil antes da chegada dos portugueses. A história do descobrimento do Brasil não é só uma data ou um navegador. É uma história complexa, com várias peças, e muitas delas ainda precisam ser encontradas e encaixadas, tipo um quebra-cabeça gigante.